Conteúdo novo para vocês, gente. A partir de hoje, além das questões que eu trago respondidas, vou trazer algumas aulas que eu vou preparar para vocês, tá? A primeira aula que não podia faltar é sobre conjuntos. Eu dividi ela em duas partes. A gente vai ver a noção de conjunto, as propriedades, condições e os conjuntos que envolvem as propriedades e condições, a igualdade de conjuntos, que é a igualdade entre conjuntos, e o que é o conjunto vazio, unitário e universo. Acompanha aí, tá? Iniciando, gente, trazendo um pouco sobre a noção de conjuntos, tá? Um conjunto é uma coleção de qualquer objeto. Então, a gente tem como exemplos o conjunto dos números primos. Quem aí lembra o que é um número primo? Então, a gente tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. E esses três pontinhos é porque esse valor tende para o infinito. E embaixo a gente tem o conjunto das vogais, que é A, E, I, O, U. A diferença é que nesse segundo conjunto a gente tem um conjunto finito e nesse primeiro conjunto a gente tem um conjunto infinito, que ele é caracterizado por esses três pontinhos. E lembrando que são números primos, são aqueles números divisíveis por 1 e por ele mesmo. E como exemplo de número par e único número primo, a gente tem o numeral 2. Um conjunto é formado por elementos, então esses valores que a gente tem dentro do abre-chaves e fecha-chaves, a gente pode chamar de elemento, tanto os numerais quanto as letras. Aí a gente tem como exemplo, um objeto X qualquer pode ser elemento de um determinado conjunto C. Então, qualquer coisa pode compor um conjunto, contudo que tenha lógica, tá? Caso seja verdadeiro, dizemos que X pertence a C. Lembrando, um objeto X qualquer pode ser elemento de um determinado conjunto C. Então, ele está falando que algum objeto, que ele chamou de X, é um elemento que pertence a C. Então, X pertence a C. E a gente escreve matematicamente dessa forma: X, conectivo lógico de pertence, e o conjunto C. Caso contrário, X não pertence a C, e após a seta a gente tem a forma de escrever X, o conectivo lógico do não pertence. Agora vamos ver um pouco de propriedades, condições e conjuntos, o que envolve as propriedades e condições com os conjuntos. Consideramos a propriedade G. X é um número natural ímpar. Então, através de uma propriedade, a gente pode construir, formar um conjunto. Sendo assim, podemos escrever da seguinte forma: P é igual a 1, 3, 5, 7, 9, tendendo até o infinito. Se a gente voltar na propriedade, x é um número natural ímpar. Então, os elementos que a gente observa no conjunto são todos naturais e ímpares, tendendo até o infinito. Então, a gente pode dizer que G, que é a nossa condição, a nossa propriedade, pertence ao conjunto P, que x é justamente os valores que estão contidos dentro do conjunto P. Agora, igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Vejamos, o conjunto A é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8, tendendo até o infinito. E o conjunto B é formado pelos números naturais pares. Então, se a gente observar, eles são escritos de formas diferentes. O conjunto A através de algarismos e o conjunto B na forma escrita, mas a gente observa também que eles representam a mesma coisa. Logo, A é igual a B. Os dois conjuntos são iguais. Se A não é igual a B, então A é diferente de B. Então, aqui eu trouxe isso para a gente demonstrar a forma que a gente escreve, tanto a igualdade, que a gente usa o sinal de igual, e a diferença, que a gente usa o sinal de igual sendo cortado ao meio. Em uma observação, a gente tem dois conjuntos, o primeiro formado pelo elemento 1 e 2, e o segundo formado pelos elementos 1, 2 e 2. Possuem os mesmos elementos, que é o 1 e o 2. Tanto no primeiro conjunto quanto no segundo, a gente tem o elemento 1 e o elemento 2. Não importa a quantidade, eles vão ser iguais. O que importa para a gente são os elementos que estão contidos, os elementos que pertencem a esse conjunto, não a quantidade que vai ter dentro desse conjunto, tá?
Vamos entender agora um pouco de conjunto vazio, unitário e universo. Começando pelo conjunto vazio, é o único conjunto que não possui elementos. A gente pode representar ele de duas formas diferentes. A gente pode usar esse símbolo de uma bolinha sendo cortada, ou a gente pode representar abrindo chave e fechando chave, sem colocar nenhum elemento dentro dele. Lembrando que elementos não são apenas números. A gente pode conter letras, nomes, etc. Então a gente sempre precisa representar um conjunto vazio, abrindo chaves e fechando chaves, sem colocar nada dentro. Um exemplo, ó, números naturais ímpares menores do que 1. Isso aqui é uma condição, uma propriedade. Então, se a gente for reescrever esse conjunto, a gente vai observar que não existe números ímpares menores que 1. Então, ele vai ser um conjunto vazio. E outro, ó, x, esse tracinho aqui reto, é tal que, a gente dá o nome dele de tal que, então a gente tem x tal que. X é um número natural ímpar menor do que 1. A gente tem no primeiro conjunto uma escrita tradicional, tá? E no segundo conjunto a gente escreve ele da forma matemática, mas ele está representando a mesma coisa que é o conjunto vazio. O conjunto unitário, que é o nosso segundo conjunto, esse conjunto é caracterizado por possuir apenas um único elemento. Como exemplo, a gente tem números naturais pares e primos. Então, a gente observa que, feito foi falado anteriormente, o único número primo que a gente tem par é o numeral 2. E a gente pode escrever ele matematicamente da seguinte forma: x tal que x é um número natural par e primo. Então, a gente tem como resposta o numeral 2 dentro do conjunto. Lembrando, o número natural são os números do zero até o infinito positivo. A gente mais na frente vai ter uma aula sobre isso. E o número primo são aqueles que é divisíveis por 1 e por ele mesmo. Iniciando pelo 2, se a gente observar, o 2 é o único número natural que é primo. Trazendo uma observação para vocês, o primeiro símbolo que eu trago é esse de conjunto vazio. Ele sim é a representação do conjunto vazio. Mas a gente pode observar que eu escrevi o abre-chaves, fecha-chaves e dentro disso eu coloquei a representação do conjunto vazio. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente for representar dessa forma, porque isso é um conjunto unitário que tem como único elemento o conjunto vazio. Então a gente vai lá numa prova bem simples de matemática e tem como você escreve a representação do conjunto vazio. Muita gente cai na pegadinha de marcar a alternativa que mostra abre chaves, bota o conjunto vazio dentro e fecha chaves. Isso ele vai ter um elemento dentro, então ele vai ser considerado conjunto unitário. Lembrando que um conjunto vazio é representado por esse símbolo do círculo cortado ou do abre chaves, fecha chaves, sem pôr nenhum valor dentro, sem colocar nenhum valor, elemento dentro dele. Finalizando essa aula trazendo a definição de conjunto universo e sua representação. O que é o conjunto universo? É o conjunto que contém todos os outros conjuntos. Pode ser representado pela letra maiúscula U. Lembrando que todo conjunto é representado por uma letra maiúscula, mas por específico o conjunto universo é representado pela letra U. E uma observação, todos os elementos pertencem a U. E todos os conjuntos são parte de U. Então, eu tenho um elemento que pertence a um conjunto, esse conjunto vai fazer parte do conjunto universo. Então, quando a gente for ver mais na frente, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais e irracionais, a gente vai poder observar que todos eles são elementos e todos eles vão participar, vão fazer parte, pertencer a um conjunto, e todos esses conjuntos vão ser uma parte do conjunto universo, que são formados por todas as outras partes, por todos os outros conjuntos que a gente ainda vai estudar. Então a gente encerra essa primeira parte da aula de conjuntos. Na próxima aula eu trago a segunda e última parte da aula de conjuntos e finalizamos uma terceira aula apenas com exercício, tá? Ajudem seu professor.